Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta análise. Olha, hoje nós vamos direto ao ponto, sem enrolação. A ideia aqui é transformar completamente o jeito que a gente olha para a análise de investimentos no mercado imobiliário. Sabe aquela confusão super comum de quem está começando a colocar a mão na massa? Pois é, vamos deixar isso para trás. Hoje, nós vamos construir uma jornada hiper prática, estruturada, usando uma ferramenta que, sinceramente, é a nossa melhor amiga, a planilha de análise. Então, para quem quer entender onde colocar o dinheiro de verdade, sem cair naquelas velhas armadilhas, puxa a cadeira e presta muita atenção porque isso aqui muda o jogo. E a nossa rota de hoje é bem simples. Ponto 1, a ilusão da maçã perfeita. 2, fundo A versus fundo B. 3, o raio-x do investidor. 4, nosso checklist da planilha mensal. E, por último, ponto 5, a jornada dos 12 meses. Então, bora lá. Começando pelo ponto 1, a ilusão da maçã perfeita. Imagina a seguinte cena. A gente entra num pomar e, nossa, é muito fácil ir direto naquelas maçãs gigantes, super brilhantes, bem vermelhas, sem nenhum arranhão na casca, né? O problema é quando a gente dá aquela primeira mordida e descobre que por dentro o negócio está completamente podre, cheio de bicho. Bom, no mercado financeiro, a lógica é literalmente a mesma. Sabe aqueles fundos imobiliários que entregam rendimentos absurdos, altíssimos e parecem perfeitos logo de cara? Muitas vezes, eles escondem problemas estruturais seríssimos. É o clássico canto da sereia. A regra de ouro é, se parece bom demais para ser verdade, muito provavelmente tem um risco enorme escondido ali. Funciona mais ou menos assim. De um lado, a gente tem a análise superficial. É aquela onde a galera foca só na casca da maçã, sabe? Olhando cegamente para indicadores fáceis de achar, tipo dividend yield e o P sobre VP. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a análise profunda, a verdadeira investigação. É aqui que a gente descobre, por exemplo, aqueles problemas crônicos de inadimplência ou até mesmo uma gestão completamente irresponsável lendo os relatórios. Ficar só na superfície é quase uma garantia de dor de cabeça lá na frente. A verdadeira habilidade do investidor está em ter a coragem de cavar mais fundo. O que nos leva ao nosso ponto 2, fundo A versus fundo B. Bom, batendo o olho nos números, a escolha parece muito óbvia. A gente tem um fundo A entregando um dividend yield absurdo de 16% ao ano e sendo negociado com um P sobre VP de 0,58. Nossa, parece a oportunidade da década, concorda? Em contrapartida, olha o fundo B, oferecendo ali seus 9% ao ano com um P sobre VP de 0,95. Numa análise super rápida e superficial, o fundo A simplesmente esmaga o fundo B. E é por isso que a grande maioria das pessoas compraria o fundo A sem nem pensar duas vezes. Mas a verdade nua e crua que a gente só acha lendo os relatórios conta uma história bem diferente. O fundo A, aquela tal barganha imperdível, na verdade tem 7% da carteira em inadimplência. Além disso, 75% dos ativos estão em carência de juros e com contratos que cobram taxas, olha só, impagáveis de PCA mais 13%. Gente, isso é literalmente uma bomba relógio. Já o modesto fundo B, ele possui uma ocupação saudável de 98% e inquilinos de altíssima qualidade com contratos longos. Ou seja, aquele fundo que parecia sem graça no início é, na verdade, um diamante escondido. E o que exatamente faz o fundo A ser uma cilada? É o que a gente chama de risco estrutural. Basicamente, é uma ameaça gravíssima à própria fundação do fundo. Pensa comigo. Cobrar inflação mais 13% de juros cria uma dívida que cresce absurdamente mais rápido do que a capacidade de a empresa inquilina pagar. É matemática básica. Quando as carências terminarem, o calote é quase inevitável. Entender de verdade o que é o risco estrutural é exatamente isso que separa os amadores dos profissionais nesse mercado. Para colocar as coisas em perspectiva, a verdadeira tranquilidade financeira tem essa cara aqui. 98% de ocupação, como a gente viu no fundo B. E por que isso importa? Porque significa geração de caixa previsível, significa consistência. E é exatamente esse tipo de estabilidade, de saúde, que a gente tem que buscar a nossa análise, em vez de ir atrás daquele brilho todo ilusório de rendimentos que não se sustentam a longo prazo. Legal! Vamos então para o ponto 3, o raio-x do investidor. Tem uma citação nesse material que resume perfeitamente tudo o que a gente está falando. Ela diz o seguinte: os RIs são como um raio-x dessas maçãs, permitindo ver além da casca lustrosa e identificar problemas ocultos. E é exatamente isso. Os RIs, que são os relatórios de informações gerenciais, são o verdadeiro raio-x. Não dá para tentar adivinhar a saúde de um fundo só olhando para a telinha da corretora. O relatório gerencial é onde a equipe de gestão abre o jogo e conta a história real do fundo. É ali que a gente tem total transparência sobre onde o nosso dinheiro está realmente alocado.
E para quem está começando e nunca abriu um relatório desses, não precisa de pânico. A anatomia deles é bem padronizada. Funciona como um verdadeiro roteiro. Geralmente, ele começa por um resumo da gestão, depois mostra a composição da carteira, passa para os indicadores financeiros, traz informações detalhadas sobre a situação dos ativos ou dívidas e, claro, a lista com os dados dos locatários. Ler e entender essas seções é, de longe, o passo número 1 para qualquer análise de respeito. Agora, vamos para a parte prática. Ponto 4. Nosso checklist da planilha mensal. A planilha vai ser o nosso método de trabalho diário. É ela que vai guiar a análise. Para preencher, a gente precisa seguir 3 passos que são fundamentais. Passo 1. A gente vai anotar o tipo de gestão e comparar o desempenho do fundo com o IFIX, que é o nosso benchmark. Passo 2. A gente mapeia a carteira de imóveis e registra com bastante atenção as taxas de ocupação. E o passo 3. A gente checa as finanças e os contratos. Isso inclui anotar a adimplência, o nível de alavancagem e a duração desses contratos. Preencher isso tudo, célula por célula, cria um verdadeiro escudo protetor baseado em dados para evitar aquelas decisões emocionais de última hora. E já que tocamos no assunto do checklist, a gente precisa fazer uma pequena pausa aqui para definir um conceito hiper importante, um termo que vai preencher muitas células dessa planilha, a vacância. Só que atenção, a vacância não é só o espaço físico vazio, aquele galpão que está fechado, sabe? Existe também a vacância financeira, que é quando o imóvel até está ocupado, tem alguém lá dentro, mas por algum motivo, tipo uma carência muito longa ou inadimplência, ele simplesmente não está gerando dinheiro para o fundo. E olha, monitorar esses 2 tipos de vacância na planilha todo mês é obrigatório. É assim que a gente detecta uma doença financeira antes que ela piore. Enquanto os dados são colocados na planilha, é fundamental buscar ativamente por alguns sinais de alertas importantes. Por exemplo, uma alavancagem muito alta geralmente significa dívidas perigosas. Uma concentração grande de inquilinos, bom, isso significa que se uma única empresa quebrar, ela pode afundar o fundo inteiro junto. Contratos muito curtos também são um problema porque geram bastante instabilidade. E claro, índices crescentes de inadimplência. Isso aí é basicamente a fumaça aparecendo antes do incêndio. Viu qualquer um desses sinais piscando na planilha? É hora de levantar a bandeira vermelha. E, finalmente, chegamos ao ponto 5, a jornada dos 12 meses. O nosso material traz uma metáfora do futebol que é simplesmente brilhante para explicar essa fase. Pensa comigo, passar o dia inteiro assistindo a vídeos de jogos de futebol não transforma ninguém num jogador profissional, certo? É a velha briga entre a teoria e a prática. E aqui é a mesma coisa. Ficar só consumindo informação sobre investimentos e entendendo só na teoria como funciona um relatório não vai trazer os resultados que a gente quer. O jogo real acontece na hora que a gente entra em campo. E entrar em campo significa abrir os relatórios, extrair os dados, bater a cabeça pensando sobre os indicadores e preencher a planilha de forma ativa. É como um treino muscular, só que para nossa mente financeira. E quanto tempo dura esse treinamento inicial? Exatos 12 meses. Sim, 1 ano inteiro. A gente não está falando de um esqueminha mágico para enriquecer do dia para a noite. A gente está falando do compromisso real de extrair os dados e preencher a planilha com bastante rigor todo santo mês, para cada relatório gerencial que a gente acompanha. Ter essa consistência na prática é algo inegociável para quem quer construir uma base sólida no mercado. E fiquem tranquilos, porque essa evolução acontece em fases bem claras. Lá no mês 1, achar os dados no relatório vai gerar confusão, vai dar preguiça e vai tomar muito tempo. No começo, é igual procurar agulha no palheiro mesmo. Mas, se a gente persistir e chegar ali no mês 6, o cérebro começa a reconhecer os padrões e o processo fica muito mais fluido. Até que, lá no mês 12, a leitura rápida entra em ação. Dá para dominar e entender em poucos minutos aquilo que, no início, levava horas. E o melhor, com total confiança. É literalmente a transição de alguém confuso para alguém que domina a análise. E bom, com toda essa estrutura montada, depois de entender que aquelas maçãs brilhantes podem esconder riscos gigantescos, aprender a decifrar um relatório e conhecer a fundo o método mensal, fica aqui a nossa reflexão final. A verdadeira diferença entre investidores medianos e os excepcionais não é inteligência, não é talento, não é um dom, é pura disciplina. Então, quem aí está a fim de baixar o primeiro relatório, abrir a planilha e preencher aquela primeiríssima linha ainda hoje? É essa prática contínua, mês a mês, que vai construir um futuro de verdade. Foi um prazer fazer essa análise com vocês, um forte abraço e excelentes estudos práticos.